E não E não nos deixeis deixeis cair em tentação, mas pois livrai-nos do mal. pois Porque vosso é o reino, o poder e a para glória para sempre. sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Everaldo, suas coisas estão desligadas. Vamos começar a nossa reunião de hoje, com a presença do nosso Pai. Antes de eu passar para as perguntas aqui, eu gostaria que o Eli, hoje nós discutimos a respeito da preocupação do Fábio. Fala, Eli, qual a preocupação do Fábio hoje? Não, que nós estávamos. Boa noite a todos. O que nós estávamos discutindo hoje com o Everaldo é a respeito do SCD, SF. O Everaldo disse que o SCD e o SF, Não, eu não vai falar o que eu falei, não. Eu só falando a preocupação do Fábio, só isso. A preocupação do Fábio é que nós sabemos que tem muitos colegas que não têm a sabedoria, não, o modo de fazer, ou a competência de fazer, o EFD REINF e o DCTF Web. Né? Então, eu falei para o Everaldo que, tecnicamente, fazer ECD é muito diferente de fazer o REINF e o DCTF Web. Então, a preocupação do Fábio é justamente essa: tentar montar um esquema, uma palestra ou uma coisa para tentar ensinar esse pessoal a como fazer, a como tecnicamente preencher isso aí. Né? Então, é isso aí. Nós vamos talvez discutir isso aí, ver quem tem uma ideia melhor para respeito disso aí. Vocês chegaram a ver, o Everaldo, você chegou a ver aquele PDF, aquele coisa que eu mandei para você, daquele palestrante? Lá é muito importante. Você lembra? Que eu mandei para você no seu particular? Mandei. Mas não me lembro, não. Não, fala então, vai. Abre ele lá, porque ele mostra assim, ó. As pessoas têm que entender, o contador hoje, eu preciso se especializar, que ele começa na escrita fiscal. Se ele faz a escrita fiscal errada, fica tudo errado. Eu estou tendo um trabalho danado com o meu irmão, porque não consegue aprender. Ele quer que alguém fale para ele, põe isso aqui ali, no raciocínio. Então, é preciso que as pessoas entendam isso. Se você faz uma escrituração fiscal correta, você não vai ter nenhum problema com fazer o ECD, o SF, nada disso. Isso é uma coisa que eu sofri muito quando eu era contador lá, porque eu tinha que ir lá e ainda tinha que jogar um balanço para dentro, porque naquela época eles não buscavam o balanço. Né? Você tinha que fazer um balanço e botar dentro do ECD. Hoje não, hoje tem uma facilidade, você monta, o sistema faz. Né? Então, o que acontece, eu até estava conversando com o Nézia, vou ver uns cursos que tem aqui, para ver se eu consigo ajudar ele a entender. Porque, às vezes, a pessoa tem a didática é uma coisa muito importante. E esse cara, ele mostra nesses coisas que eu mandei para você, Everaldo, exatamente todo esse processo. Você faz um, faz o outro, dele você vai ver que tudo está fechando, porque você fechou a escrita fiscal. Aí o resto não vai estar diferente. Ó, começa onde a escrita fiscal, você compra uma mercadoria, você tem que olhar o CFOP dela, tem que olhar aqui se está aplicando correto, tudo certinho. Então a coisa é muito simples. Eu gostei muito da palestra dele, porque ele deu no Conselho Regional de Contabilidade, a palestra dele. Deve ter lá no Conselho essa palestra. Ela é muito importante. Se quiser, depois eu posso pesquisar e ver qual que é. O Everaldo está mutado aí, ó. Vanildo, pode falar, ele falou para você falar. Pode falar, Vanildo. Fala, Vanildo. Vanildo, você está mudo. Ele nem apareceu a foto dele aí. Apareceu sim, ele está com a mãozinha estendida ali. Vanildo, sua voz não está saindo. Está saindo agora? Agora está. É o fone de ouvido, está com problema, eu tirei ele. Ok, agora está. Deixa eu pôr aqui para aparecer a cara, né?
A respeito desse assunto, senhor Heraldo, eu também tenho muita preocupação, porque eu já peguei clientes que já veio com e-social e REINF. Meu Deus do céu, e o que tem de coisa errada? Tem muita gente achando que isso aí é coisa de sistema. E não é, não. A primeira coisa, antes de tudo, você tem que entender a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, para poder... É a primeira coisa, para mexer com e-social, REINF, para mexer com ECD, ECF, você tem que entender a legislação, você tem que... As normas de contabilidade... Então, dependendo da declaração que você vai mexer, o princípio de tudo é entender as normas, porque contador trabalha com legislação, normas, procedimentos técnicos. E tentar ter um pouco de conhecimento na área de informática, porque se não tiver, vai ter muita dificuldade. Não é só questão de sistema. Eu já estou com muita preocupação com a parte de SST, que vai começar em janeiro para as micros, empresa do primeiro grupo agora em outubro, mas eu já estou me adiantando e todos os clientes que cobrando PPRA, PCMSO, os programas que é obrigatório fazer, não é só fazer um documento lá e engavetar isso, não. Aquilo lá tem dizendo lá o que tem que ser feito, entrega de EPI, os ASOS, ou seja, isso que, no fim das contas, vai sobrar para o colo do contador, porque eu já pensei em 1000 alternativas de clínica mandar, mas existem informações que dependem das informações que o escritório envia. Então, ou seja, vai ficar um negócio meio bagunçado, tem que ter uma comunicação muito boa, e a chance de ter erro entre SST, se ele for enviado fora do escritório ou fora do local onde é enviado as informações de folha, admissão, essas coisas, vai ser bastante complicado. Eu não vejo como enviar isso separado atualmente. Então, esse negócio de FD REINF, eu acho que é a menos complicada, porque é poucas coisas que tem lá. É basicamente a retenção. Futuramente ela vai ficar mais complexa, que vai a parte de imposto de renda, retenção de imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social. Mas atualmente não tem muita dificuldade. Eu não vejo dificuldade nela. O e-social é mais complexo do que ela, em questão de informação e a chance de ter erro. Mas contador acha que é sistema que tem que resolver aquilo, é sistema. Você pode conhecer a fundo seu sistema, mas se você não se especializar em aprender a ler layout do e-social, manual, FD, REINF, qualquer dessas informações, você tem que pegar aqueles manuais, ler de cabo a rabo. Nota fiscal, você tem que ler de cabo a rabo aquele negócio de layout de nota fiscal, eu não entendo nada. Mas a nota fiscal é eletrônica, não é DANF, esquece DANF, você tem que olhar, é XML da nota assinada, aquilo que é o documento fiscal atualmente. Tudo hoje em dia fiscal é eletrônico, então você tem que se especializar nesses manuais e olhar a legislação, ver se o que você está informando ali está correto de acordo com a legislação e de acordo com o seu caso, né? É isso que eu tenho a falar a respeito desse assunto. Bem, pessoal, o que nós estávamos discutindo, e foi uma polêmica séria, foi o seguinte, é que eu falei para eles, os 5 diretores, que se nós colocarmos aqui na reunião de estudo, que todo mundo sabe o que é um ECD, o que é um ECF, o que é um E-Social, o que é um REINF, o que é o DCTF-REINF. Todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe. Acontece que infelizmente, eu falei, infelizmente, existe hoje inscrito com o CRC 24 mil contabilistas, inscrito não, foi escrito, e 13 mil ativos. Desses 13 mil ativos, se nós pegarmos, certo? 13 mil, vou colocar por baixo, vou até diminuir esse percentual, certo? 60% não está sabendo fazer nada, viu? Cuidado com isso, certo? Então, é o seguinte, 60% é que eu vejo aqui é que se a pessoa não souber o básico, que seria o quê? Começar a dizer, ó, eu vou pegar um inscrito, o que é que eu vou fazer? É igual andar de bicicleta, né? Eu vou começar a andar de bicicleta. Aí, vou fazer o básico, que seria andar de bicicleta, pegando o guidão, agarrado o guidão e vou andar de bicicleta. Aí, eu vou me aperfeiçoar mais, certo? Então, vou só com uma mão, vou ficar só com uma mão. Aperfeiçoei mais em andar de bicicleta. Aí, vou aperfeiçoar mais. Aí, eu solto as 2 mãos, ando de bicicleta, certo? Só com as mãos soltas. E tem gente aí que faz o que faz dentro da bicicleta, né?
dar cambalhota, certo? Porque ele aperfeiçoou nisso. Ele aperfeiçoou e andar de bicicleta. Agora, nós, contabilistas, não queremos nos aperfeiçoar em fazer contabilidade. Ó, isso é um caso seríssimo. É um caso sério. Então, a pessoa não sabe a base, me parece que a base de tudo chama-se de começar a contabilidade, fazer um plano de conta. Planejar. O que é plano de conta? Planejar a contabilidade. Então, esse é o questionamento que eu tenho para ele. Se a pessoa não souber nem sequer planejar fazer a contabilidade, como é que você vai querer dele que ele entenda REINF, ele entenda social, ele entenda as outras coisas, que não vai entender, não vai conseguir nunca, porque a base de tudo chama-se o quê? Plano de conta. Alguém discorda de mim que a contabilidade começa por planejamento de um plano de conta, fazer o plano de conta para a empresa. Então, essas contas que eu vou lançar na empresa, eu acho que é por aí que começa a contabilidade. Então, a discussão era essa, que o pessoal, o Eli, o Fábio, fala assim, não, social, não tem nada a ver com contabilidade. Eu acho que tem, certo? Porque se eu não souber, pelo menos o que eu quero, eu não vou conseguir nada na frente, certo? É igual você querer andar de bicicleta que você nunca andou de bicicleta. Então, o que é isso? O E-Social, o REINF, isso foi coisa que vieram depois, mas a contabilidade é bem mais antigamente, nós é o quê? Um aperfeiçoamento para a contabilidade. Então, ele não podia jamais lançar alguma coisa se eu não tivesse condição de fazer isso, certo? Com maior facilidade. Então, o que nós estamos discutindo é assim, eu gostaria que vocês, tem 22 pessoas aqui, nos dessem o norte, como é que nós vamos fazer? O que devem fazer para pegar esse pessoal que não estão sabendo fazer nada, para que ele, pelo menos, faça o básico, certo? Esse é o questionamento. E vocês que estão aqui são responsáveis. Se cada um de vocês obrigasse a pelo menos um, certo? Então, são quantos aqui? São 22. Se na próxima reunião nós teríamos 44. Em 1981, lá não tinha, naquela época não tinha nem computador, não tinha nada, era tudo quase na mão, né? Eu fiz a árvore, o Eli sabe disso, eu fiz a árvore da integração. Foi, Feli? Fiz a integração. Eu coloquei num quadro e peguei e coloquei um eixo. Esse eixo era 10 contabilistas responsáveis. Esses 10 contabilistas passavam para mais 10. Os outros 10 passavam para cada um mais 10. E assim a gente fazia reunião, quando ele ligava só para os 10, e os outros 10 se encarregavam de ligar para os outros 10, e os outros 10 encarregavam de ligar para os outros 10, e os outros 10 encarregavam para os outros 10, e os outros 10 encarregavam, e assim por diante, e assim ia funcionando. Então, eu gostaria que a gente fizesse um compromisso de que, na próxima reunião, cada um de vocês apresentasse uma pessoa aqui que fez com que ele viesse na reunião. O que a gente quer é isso. E se cada um, vamos supor que eles consigam colocar aqui 200 pessoas, que é o máximo que pode colocar para as 256, se conseguir colocar os 256 aqui, esses 256 vai passar para o outro, vai passar para o outro, vai passar para o outro. Isso que se chama-se conhecimento. Uma vez eu fui dar uma aula e falei, certo, uma coisa, eu escutei não sei aonde isso, não sei quando foi. 2 caminheiros se encontraram e trocaram alimento. Então, eles se separaram e voltou novamente a necessidade de se alimentar. 2 caminheiros se encontraram e trocaram conhecimento. Então, esse conhecimento ele passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro. Então, nós todos aqui, 22, somos responsáveis por tudo isso. Se a classe contábil acabar, nós que estamos aqui na frente somos responsáveis por isso. Porque nós deixamos acabar, nós estávamos na frente e nós não podemos deixar ela acabar, certo? Chamar atenção, com que essa pessoa, certo, venha na reunião e ela, por menor que ele fala, por mais besteira que ele falar aqui dentro, isso vai ser captado e vai ser um aprendizado para nós. Isso é o que eu quero de vocês.
Isso eu vivo pregando isso desde 1989, quando eu pensei, vamos fazer uma reunião, certo? 1983. Vamos fazer uma reunião ali na 89, uma reunião ali em 94. E eu comprei as cadeiras e fazia reunião lá no meu escritório. Depois, quando eu assumi a presidência, começamos a fazer, não tinha um auditório, nós começamos a fazer no sindicato, por aí afora. A gente ia no sindicato e a pessoa dava de graça o local, a gente fazia. Fizemos lá na Cachego, fizemos o sindicato do Minas, sabe o que é, o sindicato de transporte, fazia lá na CIEG, nós fazíamos, certo? Então, nós saímos procurando isso, o que era? Era transmitindo conhecimento para os outros. Então, nós hoje estamos avançados, então, numa reunião dessa só tem 22. Então, cadê os restos dos 13 mil? É muita pessoa que está faltando, né? Será que essas pessoas estão fazendo alguma coisa certa? Será que ele não... No mínimo que podia fazer é vir aqui e mostrar o conhecimento para ele. Mostrar o conhecimento dele para os outros colegas, para que os outros colegas não caia nessa vala de não saber fazer um SF, um SD ou coisa assim. Então, se nós ajudarmos todos os nossos colegas, te garanto, certo, que vai dar certo. Então, eu gostaria, certo, que na próxima semana você ter sucesso, cada um deles. Eu vou tentar trazer um meu, certo? Eu vou conversar com ele, e eu tenho muitos aqui que eu convidei já, certo? Então, tem colega aqui que eu convidei, cadê ele? Tem muitos colegas que eu convidei. Então, eu gostaria que cada um de vocês apresentasse o colega que vocês convidou, e se vocês apresentarem esses colegas, então daria 26 vezes, dá 52 pessoas. E depois dos 52, cada um apresentado dá 100 e tanto. E depois dos 100 e tanto, cada um apresentado dá 200 e tanto. Então, o que acontece? Nós vamos divulgar o conhecimento de cada um. Então, o Antônio Will tem o conhecimento, o nosso colega Abrão tem o conhecimento, o Vanil tem o conhecimento. Todos vocês estão aqui, têm conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, por que os outros colegas não têm o direito? Vocês viram aquela música, certo, do Tonho Ravel? Poxa vida, que canção bonita é aquela, né? Fala que eu tenho o direito de saber, gente. Eu venho de longe, mas eu tenho o direito de saber. Eu quero ficar com o lápis na mão, certo? Essa é a música muito bonita do Tom Ravel. Então, eu gostaria que a gente imitasse aquela música e cada um se comprometesse a trazer pelo menos um na próxima semana, tá? Antônio Wilde, fala. Vanildo tinha pedido preferência antes aí? Então, Vanildo, fala, Vanildo, então. O que eu queria falar, eu queria até perguntar para o senhor que já está aí desde o começo. Porque desde quando eu comecei, uma coisa eu reparei. O que a gente menos discute no grupo de contadores é perguntas relacionadas à contabilidade. Eu queria até saber por que, assim, tem gente que pergunta tudo aqui. Vou responder você. Porque tem vergonha de fazer contabilidade. Parece que o pessoal contabilista, é o que eu falei para você, bicicleta, vou andar de bicicleta. Então, se eu vou andar de bicicleta, eu me aperfeiçoar em andar de bicicleta. Parece que o contabilista, quando se forma, ele não quer se aperfeiçoar na contabilidade. Então, se eu falar, eu propus para o Conselho Regional de Contabilidade, eu daria aula de graça, o ABC da contabilidade. Sabe quantos apareceram? Nenhum. Tá? Por exemplo, seu Veraldo, lá no CFC está lá em consulta pública, né? Acho que é o ITG 1000, que ele vai ser dividido em duas partes. Um para quem ganha, que vão chamar lá de pequenas empresas, microempresa, porque basicamente é o que está lá no Simples, 4.800.000. E quem está acima disso é até 78. Então, vai criar 2 pronunciamentos técnicos lá. Aí lá está em consulta pública. Eu fui olhar quantas, assim, que lá tem, você faz um login e fala alguma coisa de acordo com a norma lá, né? Como está em consulta pública, você pode dizer, tira isso, inclui isso. Eu fui olhar a participação que tem. Tá. Tem 7 Vanildo, comentários. me permita eu te colocar. É o CPC. É o CPC. Eu estava vendo o CPC, em vez de ser uma coisa, certo? O CPC é o Comitê de Pronunciamento Contábil, né? Alguém me ligou aqui, eu quero ensinar pessoal como fazer contabilidade. Ora bem, eu estava vendo esse CPC,
Olha, ele coloca tanta coisa, mas é tanta coisa, quanta coisa, que você chega lá, quando chega a uma terceira, quarta página, aí você desiste, certo? Porque inventa demais, certo? É muito floreado, certo? Então, devia ser o ABC da contabilidade, um ABC mesmo, que coisa bem, quem está começando, porque esse pronunciamento eles fazem, certo? Para quê? Para aqueles que já entendem de contabilidade. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Abraão, fala. Abraão, Agora é a vez do Antônio Eudes. Então, perdão. Antônio, fala. Sr. Everaldo, o questionamento do Vanildo aí, ele é muito pertinente, né, em relação à questão das contabilidades, e o senhor foi feliz nas suas respostas aí em relação das pessoas que não discutem a contabilidade. Eu estava participando, há uns 2 anos atrás, de um curso lá no CRC, um curso sobre CMS, alguma coisa assim. Aí o instrutor disse o seguinte, lá para aquela sala com os 40 alunos, olha, vocês fazem a escrita fiscal, tá? Vocês não têm necessidade de fazer contabilidade, porque o fisco não exige. Opa! Por que você não deu então eu falei, você me desculpa aí, mas a ITG-1000 ela é clara, ela tem inclusive a contabilidade simplificada para as empresas do Simples Nacional e tem a ITG-2000, que é a completa. Ela disse que tem que fazer. E o Código Civil também, ela disse que determina que tem que ser feito. Eu falei, não, mas o fisco não exige para fins fiscais. Perfeito. Mas se você quer ter uma contabilidade, você tem que ter... Não é só o fisco, não. Você tem que atender toda a legislação. Eu não concordo com o seu posicionamento, não. Aí ficou o disse que me disse, mas passou por esse ponto. Então, é muito complicado desse ponto de vista. Igual o senhor falou aí a respeito de cada um trazer um... Eu continuo, toda semana, eu convido uma pessoa, passo esse link da reunião para a pessoa vir, e a pessoa não tem coragem de vir, não tem disponibilidade de tempo. Então, assim, eu reportando as lembranças que eu tenho das participações presenciais, assim, não no dia a dia geral, mas pelas assembleias. Então, nós temos 2 assembleias obrigatórias, né, assembleias ordinárias no ano, junho e novembro, que é prestação de contas e planejamento para o ano seguinte, né? Geralmente, vota 28 até 30 pessoas, normalmente, o máximo. Então, por isso, aí a gente tira uma média. Pode levantar, os últimos 5 anos aí, se passou de 30 pessoas votando nessas assembleias. Nós já tivemos dia de estar nessa reunião nossa aqui, de 40 pessoas, depois vai diminuindo, mas essa média nossa é entre 20 e 30 pessoas, nunca passou disso aí. Isso porque hoje, com essa tecnologia nossa aqui, nós temos essa abrangência para o pessoal do interior. Tem muita gente do interior que está participando conosco aqui. Né? Então, assim, quando eu digo muito, eu acho que aí em torno de uns 10 pessoas do interior têm sempre participado. Um dia sim, outro não, mas tem participado. Sim. Antônio, me permita. A ADI, se apresenta, por favor. Da onde que é? ADI. Da onde você é, ADI? ADI João da Silva. Uai, daí você não está aqui, não? Ele está, Everaldo. Pode ser que ele esteja... Abriu o microfone, ele vai falar. Cachoeira Dourada, Everaldo. Cachoeira Dourada. Daqui quantos quilômetros? 242 quilômetros. Nós nos conhecemos como? Através do SESGO. Bom, continua, Toninho. Pois é, igual eu falo assim, então com essa tecnologia, ela veio a permitir que o pessoal do interior passasse a participar também, interagisse conosco aqui nessas reuniões. Isso é muito bom para nós e para eles, para trazer os conhecimentos que eles têm na vivência no dia a dia no interior, que eles têm muitas dificuldades, inclusive tem dificuldade com a internet, com programa de gestão, com programas, às vezes, contábeis, que nem sempre estão participando com o mesmo programa que nós temos, que o senhor tem aí, os outros demais, né? Então, tudo isso aí. E nós, aqui na capital, nós temos muita dificuldade também, às vezes, com os próprios colegas, que às vezes abrem o escritório e eles não sabem fazer um contrato, né? Então, isso aí a gente tem muita dificuldade. Tem dia que a gente tenta ajudar algum colega, o Vanildo tem presenciado muitas vezes aí, às vezes ele fala para o colega, o que realmente você precisa saber para a gente poder te ajudar, porque do jeito que foi feita a pergunta, às vezes não é difícil de a gente poder ajudar, né? Então, assim, eu tenho durante o ano passado, eu peguei uma contabilidade para fazer, não foi de pagamento,
era um cartório, mas veio com o KNAI de serviço advocatícios. E aí, um cartório com KNAI de serviço advocatício, e já tinha informação para o social, porque ela entrou no primeiro grupo. E aí, como é que faz? Foi a maior dificuldade para poder fazer todas essas alterações, modificar, zerar a base. E aí, acabou que agora, esse ano, o cliente também foi embora para um outro colega aí, então acabou levando para lá e o problema vai continuar para frente. Porque não foi possível regularizar essas pendências desse jeito aí. Então, assim, tem coisas que abre. Tem vezes, eu tenho tido muito questionamento esses últimos dias. Pessoas vêm falar para mim assim, mas peraí, mas eu tenho um colega que trabalha como representante comercial e ele só paga 6% de imposto na empresa dele. Eu falei, olha, o KNAI de representante comercial, ele entra no anexo 5, ele tem isso. Agora, o fator R pode possibilitar pagar 6% inicialmente. Mas tem que ter um prolabore. Você falou, não, o cara lá é fixo, é 6% direto. Então, ele não está enquadrado corretamente. Então, muitas vezes, assim, às vezes tem o arrumadinho e acaba prejudicando quem quer trabalhar correto. E aí a gente tem essa dificuldade do dia a dia. Não, eu vou te falar, cozinha, eu sou mais assim, meticuloso, né? Fazer a coisa do jeito que faz, né? Eu tenho esse efeito, sabe? Não tem, né? Fala, Abraão. Everaldo, boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite. O problema é muito mais sério que nós estamos discutindo aqui. O senhor Tolomeu falou aí sobre que a contabilidade começa lá na entrada do anota fiscal, o lançamento do anota fiscal de entrada, de saída. A contabilidade começa quando você registra um funcionário, um empregado, você entendeu? E aí vai seguindo. Agora, essas coisas, na maioria das vezes, estão sendo feitas errado. Eu tô iniciando uma empresa agora a partir do mês de outubro, e tive que mandar o contador desmanchar a contabilidade de setembro, porque fez um negócio lá totalmente equivocado e mandou uma guia de 15 mil conto para o cliente pagar. Então, essa é uma questão que nós temos que dedicar muito, trabalhar muito, para ver se a gente evolui. Você veja bem, Everaldo, a partir daquela época que eu falei sobre o caixa digital do produtor rural, mais de 10 pessoas me ligou, que liga no sindicato, você passa o meu telefone, o doutor Ronan passou, o senhor José Valdo passou, e eu atendi muitas pessoas, e todas essas pessoas, Everaldo, você está participando da reunião da terça-feira, nós temos uma reunião assim, 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 passei o telefone do sindicato, participa, é muito importante, você vai tirar todas as suas dúvidas, nós estamos lá para te atender e atender o seu escritório, o seu funcionário. Você pode ligar à vontade, mas participa da reunião, liga no sindicato. Você sabe quantos desses que eu pedi para fazer isso apareceu na reunião até hoje? Nenhum. Entendeu? Então, eu tenho conversado aí com o Carlos, lá do Conselho Fiscal, para a gente, às vezes, aumentar um pouquinho mais o nosso horário de trabalho, para a gente evoluir naquele trabalho do Conselho Fiscal, para poder ajudar a diretoria, no sentido, por exemplo, a diretoria começar... Que eu entendo hoje que o sindicato não é mais um ente público, ele é um ente privado. Então, ele precisa vender o trabalho dele, precisa vender o que ele está fazendo, o que ele propõe, e aí precisa de uma pessoa para fazer essas relações públicas, Everaldo, porque é um trabalho assim, de captação mesmo. O sindicato tem que captar, trazer as pessoas para cá, para nós tentar evoluir eles e para eles participar, porque a coisa é muito séria. Não tem uma empresa que a gente capta aqui no escritório que a gente não encontra uma série de problemas na parte de social, escrita fiscal, e nem contabilidade existe. Nem caixa faz. Você entendeu? Então, a gente precisa evoluir. E o Conselho, eu acho que ele não tem essa função e nem pode ter, que o Conselho ele tem uma legislação própria que ele tem que obedecer. Mas o sindicato hoje, eu entendo que ele é uma iniciativa privada e nós precisamos evoluir isso aí para a gente captar clientes,
para fazer mais reunião, fazer mais curso de treinamento, porque o pessoal está cego, Everaldo, em todo sentido. Entendeu? Não tem uma empresa que você não vai conversar, a pessoa liga para você, aí você vai ver coisa absurda que você vê. Né? E a gente mesmo já tem as nossas dificuldades próprias. Né? Um escritório de contabilidade que não tiver um profissional competente para gerenciar a escrituração fiscal dele, não tiver um profissional competente para gerenciar o departamento pessoal dele, não tiver um profissional competente para gerenciar a parte contábil, é difícil evoluir. E é difícil para o escritório começar e ter tudo isso. Né? Então, eu acho que vocês da diretoria, nós todos que faz parte do Conselho também, vai começar a pensar em mudar a ação de captação e de comprometimento com os contabilistas, buscar eles para o sindicato, através de relações públicas. Senão a gente não vai conseguir muita coisa. O sindicato hoje faz um trabalho extraordinário, valiosíssimo, e os profissionais não estão indo lá atrás. Queria eu, Everaldo, quando comecei na contabilidade, ter o suporte que hoje o sindicato dá. Queria eu. Entendeu? Que até hoje eu recorro à ajuda de todo mundo do sindicato, porque as coisas mudam muito, né? Se altera muito, né? E todos nós temos a nossa dificuldade. Num país onde cada 40 segundos a legislação muda, é difícil trabalhar. Mas nós temos que trabalhar aí com competência, né? E o sindicato, se ele evoluir mais nessas questões, eu acho que o sindicato já ajuda muito, mas muito mesmo. Só não ajuda mais que os próprios profissionais não procuram, né? Então, essa é a minha mensagem que eu queria dar aí para todos aí. Muito obrigado pela atenção. Na fila, Ptolomeu. Eu quero voltar a dizer novamente aqui uma coisa muito importante. Essa luta nossa é muito antiga, né? Desde quando eu me inscrevi no conselho, no nome da minha esposa, eu já estou trabalhando no sindicato, junto com o sindicato, e eu estava estudando, fazendo faculdade, e era técnico em contabilidade, mas queria fazer meu CRC já direto, porque eu estava usando da minha esposa. E comecei trabalhando simplesmente lá. Só que eu trabalhava num lugar que vendia livro de contabilidade. Eu nunca fui preguiçoso. Então, eu aprendi tudo, a editora Atas, todos os livros desses famosos que tem, Eliseu, todos eles, eu li isso tudo. Então, eu tive muito cuidado com isso. O que acontece hoje? Os professores que dão aula, eu tinha um amigo, que eu não vou falar o nome dele, ele dava aula, ele levava um violão e tocava uma música, tudo que entra debita, tudo que sai acredita. Os alunos aprender. Porque eu falei, né, e aí, como é que fica o saldo? E se a conta é devedora ou credora? Não entra no débito e no crédito, não sai. Então, quer dizer, às vezes as pessoas querem ensinar uma coisa que ele não conhece. E muitos professores estão dando aula aí, de lendo um livro, chega e faz aquela preparação e dá. Eu fiz uma pergunta um dia aqui para nós aí, eu perguntei para vocês aí, nenhum me respondeu, ficou todo mundo caladinho. Qual é a primeira aula que a gente recebe no curso de contabilidade? Quando você começa a fazer contabilidade 1. Qual é a primeira aula? Como é que você faz um registro? Primeiro você tem que ser um contador, você tem que ter um plano de conta, você tem que estar formado. Daí você pergunta, qual a primeira aula? Ninguém sabe responder isso hoje. Ora, como é que você vai fazer uma coisa se você não sabe? Se você não tem um fato, porque o empresário ele pratica um ato que gera um fato. E esse fato tem que ter documento para você poder registrar, que vai virar o lançamento verdadeiro. Então, as pessoas nem sabem disso, eles acham que debitar e creditar e ponto. E eu tive problema isso com um colega do curso superior, quando eu estava já saindo da Cotril, que começou as brigas lá, porque ela um dia falou para mim que lá era tudo eletrônico, não tinha esse negócio de ter documento mais não. Eu falei, que é isso? Você está louca?
Aí ela ficou brava comigo, e aí eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, Henrique, se você não me mostrar o documento, é para você ir lá conversar com ele. Ela não mostrou o documento, ela foi conversar com ele. Sei que acabou, teve uma briga, e ela entrou na justiça pedindo 1 milhão de indenização. Depois. Aí começou a descobrir as coisas, ficou pior ainda para ela, que aí ficou pior que é um cunhado dela, ele estava fazendo tudo errado, estava aproveitando, e aí as coisas foram desandando tudo. Quer dizer, muitas vezes o empresário chega, ele quer um contador. Só que ele não quer pagar o que um contador merece. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês desculpam, não estou discriminando ninguém. Mas o cara que se mete a se chamar empresário, não tem condição de pagar pelo menos, fala assim, ó, minha empresa não tem nada para fazer. Tá bom, quanto que é? É um salário mínimo e meio no mínimo. Senão eu não vou nem pegar. Por que eu falo isso para vocês? Depois que eu saí da Cotril, uma pessoa veio me procurar, queria que eu fosse olhar para ela, eu fui, e é uma pessoa que dá assessoria no Sebrae, e cheguei lá e falei assim, olha, isso aqui não pode ser assim, desse jeito eu não trabalho. Não, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não dou conta de pagar, tal. Eu falei assim, olha, eu não trabalho. Desse jeito eu não trabalho. Então, quer dizer, e a pessoa queria pagar meia. Eu perguntei, mas quanto é que você paga para o seu contador? Sabe o que ela falou para mim? R$200. Eu falei, não. Eu não sirvo para trabalhar com você, não, porque eu sou muito caro. Um trabalho, por menos, se você quer que eu faça uma contabilidade, você tem que pagar pelo menos um salário mínimo e meio. E você está falando que não tem movimento na sua empresa. E não deu. Não dá para trabalhar do jeito que o cara quer. Então, uma coisa séria hoje que nossos colegas precisam entender, que ele é um profissional que tem uma responsabilidade muito grande de construir um negócio juntamente com a pessoa, orientar ele, e que esse negócio faz parte de um país. Entende? Se não fosse os contadores hoje, não tinha arrecadação nesse país. Não tinha. E um dia o patrão teve a coragem de falar para mim, você trabalha para o Estado, não é para mim, não? Eu falei assim, eu trabalho para você, mas cuide para que o Estado não te pega. Entende? E ele era um profissional médico, ele virou para mim assim, o negócio é o seguinte, tem que fazer assim, assado. Não, você entende tudo porque você é médico, mas vou fazer uma pergunta para você, você vai fazer cirurgia hoje? Vai. Quando você vai fazer? Umas 30. Deixa eu ir lá fazer um pouco para você. Você está louco? Eu louco por quê? Uai, você não quer entrar na contabilidade, fazer? Eu vou lá fazer a cirurgia. Não, mas você não pode, você não conhece. Assim, aqui também, quem é o médico aqui é eu, não é você. Aí ele virou para mim, chefe, você pegou duro, hein? Peguei. Trabalhei com ele, ajudei ele a construir, está lá hoje uma pessoa, arrumei um contador para ele, coloquei lá dentro, trabalhou com ele até pouco tempo, entende? Mas começou a fazer as coisas erradas também. Então, o que acontece é assim, a pessoa acha que tudo na vida hoje é ganhar dinheiro. E não é. Você precisa ajudar as pessoas a compreender o que é importante na vida, é fazer a coisa certa. E nós aprendemos a fazer certo. Nós fazemos um juramento. O contador jura fazer o que é correto. Não é o cara falar assim, não, quanto é que você quer que dá? Lembra aquela piadinha do contador, né? Todo mundo conhece aquela piadinha, mas sem graça. Não tem nem vantagem mais de contar ela. Porque é incrível isso. Mas hoje nós ainda estamos vivendo nesse mundo ainda. O cara tem coragem de fazer um escrito por R$50. Não, eu só cobro você isso, assim. Aí você chega lá, o cara não fez nada, nem as guias não faz, porque não dá conta de entrar no site para emitir, tá? E vira aquela confusão, aí começa a sair procurando para todo lado, e acha que é só entrar e fazer, sair da faculdade, entende? Estuda lá, às vezes até consegue passar, fazer uma prova e tirar um CRC, mas, na verdade, não conhece. Tá. Então, o próximo, sindicato, o que é Não, só quero fazer um comentário, aqui eu estou falando a respeito do interesse, da falta de interesse de alguns contadores, é que toda vez que eu divulgo a nossa reunião do grupo de estudo da terça-feira, eu divulgo em mais ou menos uns 20 grupos. Cada grupo tem 256 pessoas, são 5.120 pessoas que eu posto o link para que possam participar. Isso já desde que nós começamos. Só para dar uma ideia do exemplo da falta de interesse deles de sequer olhar, de sequer acessar para ver a reunião. Só isso que eu queria pontuar aí.
Tá. Fábio, fala. Boa noite, nobres. Boa noite, nobres colegas. Boa noite. Boa noite. Já peguei o bonde andando aí, mas... Apaga aí, Elton, meu. Apaga a sua mãozinha. Mas é o que foi falado aí, é tudo isso mesmo. Inclusive, hoje, na reunião da diretoria, eu coloquei a preocupação com relação a que nós estamos chegando aí com a DCTF Web agora em outubro, e tem gente que ainda não concluiu nem as fases do E-Social, né? E aí, como é que vai pagar o DAF da folha de pagamento, contribuição previdenciária, porque vai ter que estar com tudo redondinho, social e FDRI, para gerar o DAF lá da DCTF Web, né? E vocês falando aí, eu lembrei de uma palestra que eu assisti sobre SPED, né, acho que uns 2, 3 anos atrás, que o palestrante falou o seguinte: vai ter contador que vai anoitecer e não vai amanhecer no Brasil. Quando a Receita começar a levantar e peneirar as informações do SPED, né, e vai puxar os últimos 5 anos para trás. Você vê que nós estamos na primeira fase aí, o E-Social já praticamente rodando, e já estão recebendo aí, eu estou com a Receita Federal aqui, está falando, ó, Receita Federal notificará empresas com divergência na apuração do GILRAT, né, do RAT. Então, ela já está pegando, filtrando. Aí vai pegar RAT, vai pegar a questão de FPAS, como o Otoniotto falou aí, o cara tem um cartório e registrou com outro KNAI, né? Com certeza deve ter diferença de FPAS. Por exemplo, quem tem empresa que fatura até 120 mil, tem aquela redução. Mas, se ele tiver outra atividade mista, já vai ter que pagar a diferença 5 anos para trás, ou seja, vai arrebentar com muita empresa aí que acha que esse jeitinho aí tá bom demais, né? E com o Everaldo sempre defendeu, o escritório tem que ter no máximo 44 empresas, né, Everaldo? Você falava? É. Por quê? Para você ter tempo de estar estudando, peneirando tudo. Agora o cara enche o escritório de empresa com meio salário, R$300, e aí não dá conta de fazer um curso, de atualizar, de qualificar o funcionário, porque ganha pouco, aí fica o empresário finge que paga, o contador finge que faz, só que com o E-Social, quando ele tiver consolidado, isso aí não vai funcionar. Ô, Isabela, queria falar, Isabela. Tá, o nome de Isabela aqui. Tá aí, é o Isabela? Hugo, Everaldo. É o Hugo Almeida. Hugo. Fala, Hugo. Everaldo. Boa noite para todo mundo aí. Eu estou ouvindo todo mundo falar aqui, e olha que vocês tudo moram na capital, né? Imagina nós aqui no interior, como é que é a situação, rapaz. É assim, ó, quando meu filho estava na faculdade, eu pedia para ele dar uma olhada lá, tipo assim, ó, pelo menos a pessoa que se interessa em estudar. Aí quando o professor indicava alguém, que de todas as salas, geralmente eram umas 3 pessoas, já tinha emprego. E aí o que eu fiz? Eu comecei a formar, ensinar. Aí quando a pessoa aprendia, aí um outro colega oferecia R$200 a mais, ela corria para lá, deixava eu na mão. Nem aviso cumpria. Cansei de fazer isso. Aí, graças a Deus, agora as que eu tenho lá já está completando 3 anos. Quando eu contratei, estava no curso ainda, agora formaram. Pedi para todas elas fazer lá, para se inscrever no CRC. E aí eu fico imaginando assim, ó, o Abrão falou assim, se não tiver uma pessoa que toma conta de cada área, não consegue ir. Rapaz, eu estou numa situação terrível porque tudo é comigo. Eu não encontro uma pessoa responsável, nem para você falar assim, ó, eu pago bem para você tomar conta. Na verdade, eles não querem tomar conta. O interesse maior é o seguinte, é o salário no final do mês. Então, assim, ó, eu que respondo por tudo, eu tenho mais 3 contadores dentro do escritório, tanto fiscal, como contábil, como trabalhista,
Sou eu quem fecha as folhas todas, porque a escrita fiscal eu confiro nota por nota, todas de entrada, todas de saída, porque eu ainda encontro erro na importação, a questão de CFOP com CST, tudo vinculado. Então, assim, ó, falar a verdade pra você, eu tô com 53 anos. Quando eu tava aí com uns 47, eu reuni a família e falei, ó, é o seguinte, com 50 anos eu vou começar a dar não tirar o pé do acelerador, porque 50 eu acho que tá bom, né? E eu não consegui até hoje. Então, assim, ó, para nós aqui é mais difícil ainda. Uma vez, eu tava vendo lá eu participei do conselho vários anos lá, como conselheiro, o Otávio falou assim, ó, 100% das empresas do meu escritório são contabilizadas, né? Empresas que têm a contabilidade. Aí eu fiquei pensando, houve inveja, porque aqui a gente não consegue fazer um negócio desse, mas graças a Deus eu tenho muitas hoje, que é tudo contabilidade, tudo arrumadinho, aquelas que eu não faço, aquelas que eu não consegui ainda educar, porque na verdade eu acho que a questão de educação do empresário, grande parte às vezes é do contador também, mas tem uns que é lerdo mesmo, não tem jeito, sabe? É a questão do documento, aí acaba que estoura caixa, não tem jeito de eu fazer a contabilidade. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando umas correspondências para eles e falando que, ó, que num levantamento feito, as suas receitas foram inferiores às despesas e que a responsabilidade é totalmente sua e que você fica aí vulnerável a qualquer fiscalização e tal, e mando, e a pessoa assina para mim. Alguns até que teve resultado, sabe? Já está começando a organizar a questão de banco, porque a questão pior nossa no Brasil é a questão de cultura. O empresário acha que o dinheiro que ele pega na empresa é dele, e ponto final. Então, assim, até que você consegue, eu mesmo perdi muito cliente, e a questão do Ptolomeu falando, que às vezes você instrui e o cara não quer seguir aquilo que você fala. Eu já perdi muitos, às vezes o cara vai lá, até na abertura da própria empresa, eu falo, ó, eu trabalho assim, assim, assim. E aí a pessoa simplesmente virar as costas, eu sei que tem muitos que faz tudo tocado mesmo, a maioria deles não pega nem empresa que tem um SPED na vida, que não faz. Então, assim, ó, eu tô escutando vocês conversar e pensando, vocês pelo menos é mais fácil a informação aí, né? Para mim aqui não é tão fácil assim, e a questão de pessoal piorou ainda, sabe? Então, aí depois vamos entrar aí na questão das perguntas, que eu tenho a pergunta que eu formulei aí. Antônio, para acabar esse assunto. Eu quero só fazer mais um comentário. Aqui o que o Ptolomeu comentou aí, né? Fazer um comentário ao que o Ptolomeu comentou em relação às empresas, né? Eu vejo hoje em dia, muitas vezes aí no grupo, colega doido, sem saber como é que faz para protocolar uma procuração eletrônica no site da Receita. Você quer fazer ela pessoalmente lá, se a Receita não atende mais, como é que faz para ele levantar as informações do cliente? O empresário que não puder pagar um certificado digital, ele não dá conta de tocar uma empresa, não. Eu não tenho uma procuração eletrônica feita no site da Receita Federal, protocolada em cartório. Porque se o camarada não puder pagar um certificado digital, ele não tem condição de tocar uma empresa, não. Esse é meu ponto de vista. Bom, vamos primeira pergunta aí. Hugo, faz sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, eu até conversei com eles há poucos dias atrás, que eu protocolei uns documentos lá, na verdade não é nem protocolo, né? Lá no CNIR, Cadastro Nacional, e aí eu solicitei vinculação do imóvel no NIRF. Só que como eu não tinha NIRF, eu pedi para cadastrar o NIRF. E isso foi dia 30 de agosto. Passou o período todinho aí da ITR, não fez ITR, até hoje está aguardando a resposta da Receita Federal, aguardando análise. Aí, eu conversando com eles, ele falou para mim, não é normal isso não. Você precisava de ver na Receita. A jurisdição nossa aqui é Caldas Novas, eles não atendem essa questão lá, sabe?
Tentei de tudo quanto é forma falar, não atendo telefone de jeito nenhum. Então, a minha preocupação é justamente essa, que eu estou lá com umas, acho que 7 ou 8, na mesma situação. Já tem mais de mês e até agora aguardando. Eu não sei se eu tenho que fazer mais alguma coisa, porque depois que mudou o sistema, é o primeiro que eu estou fazendo. Mas lá não tem lugar de você, tipo assim, solicitando você enviar documento, porque mudou totalmente a sistemática. Inicia pelo cartório, né, pega a escritura. Com a escritura, você vai no INCRA, faz o CCIR, automático, o INCRA conversa com a Receita Federal lá. Aí eu entrei na Receita Federal e pedi a vinculação. Simplesmente eu solicitei para criar o NIRF. Mas pensa você ver, mais de mês e não criaram o NIRF ainda. E os clientes estão um enjoo atrás dessa questão. Eu queria saber se existe alguma outra forma, porque eu tentei de alguma forma, até lá naquele chat lá da Receita Federal, não tem um assunto definido para isso. Eu queria saber se alguém enfrenta esse tipo de problema. Abrão, fala. Eu tenho uma pessoa que resolve apaga aí, apaga seu microfone novo. Essas questões do INCRA e resolve essas questões que você está falando aí. Por que eu indico essa pessoa? Porque esse trabalho aí é um trabalho que foge um pouco da nossa atividade de contabilidade, que envolve meio ambiente, uma legislação específica. E essa pessoa que eu indico, ela tem uma parceria com a funcionária do INCRA. Então, ela resolve isso com o pé nas costas. Entendeu? Se você quiser, eu acho que você já tem o meu telefone, que nós já falamos algumas vezes. Eu posso passar o telefone dela. Ela é em Silvânia, mas ela resolve essas questões em qualquer parte. Ela já resolveu coisa aí para o Ivanildo, e outras pessoas aí. E dá uma solução para você nesse caso aí, porque esse negócio agora desse cadastro INCRA, CCIR e ITR, é melhor a gente passar para outra pessoa, porque isso aí está ficando complicado de fazer, faz errado, depois vira um rolo, rapaz, para consertar, entendeu? E agora esse ano 2021, em maio, aí saiu uma legislação nova que ainda apertou mais, né? Precisa ter alguns vínculos, ter conhecimento, por exemplo, de questões de meio ambiente, essas coisas erradas, tudo. Precisa ter um CAR bem feito, né? Aí, se você quiser, me liga amanhã, eu te passo o telefone dela. Ela tem certeza que ela resolve isso para você com facilidade. Valeu, Zé. Tá ok. Eu vou entrar em contato com você amanhã, então. Abrão, Hugo, a sua próxima. Oi, Veraldo, dessa próxima aí não é minha, não, viu? Colocaram meu nome aí, mas não é minha, não. De quem que é? Hugo, óleo... Não, mas não foi eu que pus meu nome aí, não. Não, foi eu que coloquei. Eu achei que você que tinha postado. Então, não sei quem é, não, Everaldo. Não foi eu, não. Essa é do Carlos Pereira, parece, velho. É sua, Carlos? É minha, exatamente. Tá, né? Então fala. Isso. É o seguinte, eu peguei uma empresa ontem, né? Ele compra óleo comestível, óleo na feira, tudo e tal. Mas eu vi lá que não tem uma nota de entrada. O cara só tem nota de saída. Eu falei, rapaz, mas meu contador, foi o que o Tolomeu falou. Meu contador disse, não tem problema, porque está mentindo. Não tem compra e só tem venda, certo? Aí é o seguinte, eu posso fazer essa nota de compra normal pelo bloco dele ou tem alguma outra forma? Alguém quer responder para o colega? Dou-lhe uma. Abrão, responde. Abrão, responde. Seu Abrão, o senhor está mudo, seu Abrão. Hein, Carlos, se você for fazer isso hoje, não resolve mais. Não, porque, eu sei, mas eu quero porque já foi vendido lá atrás. Se você Exato, emitir a nota hoje, a fiscalização não aceita. Não, mas eu quero fazer arrumar daqui para frente. Daqui para frente, se você comprou e da onde você comprou, não tem como emitir a nota, você faz a nota fiscal de entrada, né? É normal a nota de entrada, né? Normal, mas você tem que observar, porque isso aí eu acho que é considerado como sucata, não? É óleo comestível comprado em feira,
em Usado, pastelaria. É, usado. Exatamente, é óleo usado. Isso aí né? pode ser que seja considerado como sucata. E aí você fazer a nossa calda de entrada, porque às vezes a pessoa que está vendendo é uma pessoa que não tem nada. Exato. Não, Posso eu falar queria aí? só tirar a dúvida mesmo. Pode falar, Ronaldo. Realmente era isso mesmo. Tá. Certinho. Ô, Carlos Pereira, Fala, meu chefe. boa noite, colega. Tudo bem? Boa noite. Só Bom um demais. comentário aí, Carlos. É só um comentário que isso aí requer uma certa atenção nisso aí, conforme você colocou. Óleo comestível que são adquiridos em feira, né, e outros ambientes mais, isso é uma coisa muito séria, essa atividade, principalmente alimentícia, né? De onde vem esse óleo, a procedência desse óleo, até para o profissional da contabilidade pode trazer alguma coisa isso aí que é inerente à saúde, Carlos. Muita atenção nisso, só para dizer para você, dizer para ele, olha, isso aí tem que ver a procedência, de onde está vendo a presença da vigilância sanitária nessa situação, ela é séria. Viu, Carlos? Então, é isso só. Muito obrigado. Boa noite. Ótimo. Valeu, valeu, obrigado. Fala. Carlos, Oi, você está falando aí óleo que compra em feira, essas coisas, ele seria aqueles óleos usados já em fritura, que ele compra para fazer sabão, esse tipo de coisa, né? Isso, exatamente. É esses óleos mesmo. Ele compra em pastelaria aqui em Goiânia, compra em feira. Qual o destino dele, ó? E aí é para fazer sabão, essas coisas. Fazer sabão, não é para reciclar, não, né? É, fazer sabão. É um dos principais que ele vende, certo? Para a indústria de sabão e várias outras indústrias. Nesse caso aí, você pode fazer, porque antes ele vendeu o que não tinha, né? Porque se ele só emitiu nota de saída, né? Uai. Aí só vendeu o produto que não tinha. Agora ele pode dar entrada normal, é igual faz o bloco de entrada, a entrada normal pelo... É a nota eletrônica. Ele tem a nota eletrônica dele, faz a entrada de compra da pessoa física, normal, tranquilo. Exato. Eu vou colocar os dados. Não, tudo bem. Eu pensei que teria uma outra situação, porque me preocupou, porque a minha empresa já tem quase 2 anos, gente. O contador só vendeu. Ele nunca orientou o cara, né? Aí chegou na minha mão esse trem. Mas tudo bem, ótimo. Valeu, obrigado. Abrão. Everaldo, essa situação aí é o monofásico, né? Da indústria, que está no Simples Nacional. Concordo. A indústria, ela tem 2 filiais para poder vender esses produtos. A filial constituída como comércio. E para mim fazer o monofásico, eu estou em dúvida. Qual é a base de cálculo? Se eu pego o valor que está vendendo lá no varejo, ou se eu faço pela transferência, né? Entendeu? Se alguém tem um conhecimento, ou já leu alguma coisa sobre isso aí, porque eu preciso calcular o PIS e o COFINS monofásico. Mas é pela venda também do varejo, ou eu posso fazer pela transferência que eu faço da indústria para o varejo? Alguém quer responder? O Abrão, no meu entendimento, você tem que colocar, porque é monofase, porque monofase é quem fazendo o cálculo daqueles que vão vender futuramente. Então, se você colocar se não tiver uma base disso aí, você colocar 30%, que, no meu entendimento, é aceitável. 30% sobre o valor da transferência? Meu problema é esse aí. A indústria transfere para as filiais. Olha então, se a base de cálculo para fazer o monofásico, eu uso os valores de transferência, da nota fiscal de transferência. Porque olha bem. Quando eu vendo lá no varejo, o varejo lá, Everaldo, vende para a pessoa física, consumidor final, né? Parece que caiu aí. Everaldo caiu. Senhor Abrão? Oi. Eu não levantei a mão, não, mas o senhor Everaldo está mudo lá e deixa eu dar só o palpite. Nesse ponto, o meu ponto de vista aí é exatamente o seguinte: se a empresa tem um produto acabado, ela vai transferir para a filial para vender,
A base do valor da transferência seria o valor da base do cálculo do PIS e COFINS monofásico, do meu ponto de vista. Porque aí o varejo, no caso a empresa, ela já vai vender para o consumidor final, e sendo que vai deduzir já esse produto monofásico, o que já foi pago na origem, na indústria, né? Pode que a indústria queira, seria interessante verificar lá às vezes lá no anexo da Cefaz, o índice de lucro bruto do produto, se tiver, para ver se pelo menos faz mais ou menos pelo menos o valor da pauta do ICMS, para o valor que seria da pauta do ICMS ser a base de cálculo também do PIS e COFINS, né? Ver se caberia essa informação. Não sei se caberia nesse caso aí. Porque tem produto que o LB dele vai até 80%, 60%, 80%, dependendo do produto, né? Excluir ICM, né, Antônio? Viu, Antônio Eudes? Eu estou entendendo mais ou menos que seja também pela nota de transferência, né? Mas eu já procurei na legislação e não achei. E justamente essa... A gente tem a dificuldade por não encontrar nada assim sobre o assunto, né? Tem coisa que ela vem para a gente aqui e a gente não tem base nenhuma. Você procura a legislação, não tem nada específico, né? Você tem que ir mesmo como diz outro, assim, pela... Axologia? Axologia. O Antolomeu falou alguma coisa, eu não entendi. O que foi, Antolomeu? A hora que for fazer a base de cálculo, tem que excluir ICMS. Sim, ele excluiu o ICMS. Eu falo assim, a base de cálculo, ele levar a mesma base de cálculo que for para o ICMS, que eu falo do índice de lucro bruto, que é onde ele vai tirar a base do PIS e COFINS, né? Eu falei que seria isso. Porque aí, Antônio Eudes, eu vou fazer o monofase na indústria, com base nas transferências, e lá nas filiais, como ele está no Simples Nacional, eu excluí ele lá da base de cálculo, que não paga o Simples Nacional e nem o PIS, nem o COFINS, nem o PIS, dentro do Simples Nacional. Né? Exato, perfeito. Vanildo quer falar? Vanildo, pode falar. Sobral, eu já entendo diferente. Eu acho que o senhor só pagaria isso no momento que o senhor vendesse. Não, porque... Continua da mesma titularidade o produto, você fabricou ele, aí você transferiu para a filial. Tá, aí você vai tirar ele da apuração do Simples, no caso essa empresa é do Simples. Exato, porque a filial é constituída como comércio, né? Sim, mas aí você só vai tirar ele do Simples Nacional no momento que você vender ele lá pela filial? Não, você recolhe o PIS e COFINS monofásico por meio de um DARF, nas notas de transferência, certo? Para a filial. E aí a filial não recolhe mais nem o PIS nem o COFINS, conforme a legislação determina na cadeia seguinte, né? Mas aí eu vi gente defendendo essa tese, essa primeira, e a segunda também, porque o conceito lá é faturamento. Você não faturou para uma pessoa. Eu entendo que você só deve... Mas é a indústria, né, Vanildo? Mas aí é a indústria. No caso, a indústria ela pode não estar vendendo, mas ela transferiu, ela fez a transferência para a filial para a venda. Aí ela transfere já com o imposto monofásico recolhido. Esse é meu ponto de vista também. É uma coisa que o senhor chegou a ver se tem alguma solução de consulta respondendo esse tipo de pergunta ou não? Não, ainda não. Eu procurei, mas não achei ainda. Porque, ou seja, você não vendeu o produto, você está transferindo para uma filial sua, o produto continua com você. Exatamente. Aí vamos supor que você vai vender esse negócio daqui 5 meses, eu já paguei o imposto monofásico. Eu continuo com o mesmo produto. Se eu for pagar pelo que vende no comércio, fica muito caro. Fica caríssimo isso, entendeu? Se eu for vender. E eu entendo o seguinte, Vanildo, que ele está vendendo para o consumidor final, entendeu? E o consumidor final não tem mais tributação para frente, né? Então, o monofásico visa preservar aí, paga uma vez e as empresas que comprar e revender não estão na obrigação de pagar de novo. Agora, nesse caso, ele vai vender a filial vai vender para o consumidor, pessoas físicas, entendeu? Sim, eu entendo. Complexo. Eu só acho que está adiantando o imposto do governo. A sua colocação aí está sendo muito válida, entendeu? Tem que aprofundar mais nesse estudo aí para ver o que nós vemos. Chamar o nosso amigo Fábio aí, nós dois vamos estudar muito sobre isso aí.
Muito Pessoal, obrigado pela atenção aí a todos. O Everaldo, ele acabou a energia lá, e a pergunta número 4 aqui, a pessoa me falou que não precisa fazer, não. Eu vou passar para a quinta, que o Vanderlei Dias, ele não está presente, mas ele está perguntando onde consulta os valores recebidos pelos trabalhadores empregados através do auxílio emergencial de 2020. Não encontro dentro do empregador web. Alguém tem a resposta? Fala, seu Abraão. Isso aí parece que lá no Ministério da Cidadania, parece que consegue isso lá. Eu nunca olhei não, mas alguém já me falou que isso aí consegue lá o Ministério da Cidadania, parece que disponibilizou alguma coisa nesse sentido aí, certo? Mas tem um lugar, não sei se é no Ministério, porque o doutor Jorge falou que a Receita Federal não se envolvia nisso aí, né? Lembra, na palestra ele falou. Então, parece que no Ministério da Cidadania tem lá, foi disponibilizado todo mundo que recebeu esse auxílio aí, né? Entendeu? Ok. Vanildo? É igual o senhor Abraão falou, lá você entra, lá até gera um informe de rendimentos com valores que é o CPF da pessoa lá, vinculado, né? Recebeu. Tem uns acessos lá que você entra também, que até detalha isso, quando pagou, as datas, tudo detalhadamente. E tem um informe de rendimento, que é o que você vai usar para alimentar a declaração de imposto de renda de quem recebeu. Certo. Eudes, pode falar. Eu quero só trazer uma informação para os colegas, o seguinte, se às vezes surgir algum dos seus clientes aí que tiver pego o auxílio emergencial e não foi devolvido, está lá na pendência, em caso ele resolver pagá-lo, pagar através do DARF, que está lá disponibilizado no site da Receita Federal. Teve um cliente meu, ele foi pagar, mas aí ele achou que não devia pagar aquilo tudo, resolveu, mexeu, virou, aí ele entrou no site da Cidadania e foi pagar no aplicativo. Tirou o documento, só que é uma ficha de compensação. Pagou os R$3.000 e está pendente até hoje na Receita Federal que não baixou, porque a Receita não reconhece o DARF, ou não reconhece a ficha de compensação em relação ao DARF. E aí eu falei para ele no dia, eu falei assim, vai pagar esse trem? Eu falei, não, eu vou pagar por aqui, porque já me falaram que eu posso pagar, você quer que tem? Tá lá, já foi na Receita, e eles falaram assim, ó, entra, reclama no site da Cidadania, protocolo documento e espera eles baixar agora, porque da Receita Federal não tem nada a fazer mais, viu? Então, o doutor Jorge falou aqui realmente que a Receita, ela está só intermediando para receber e cobrar, mas ela não tem mais nenhuma informação a respeito disso aí. Então, só dando essa informação, se caso surgir algum dos companheiros aí precisar de retornar, não deixa de pagar por fim de compensação não, que vai ficar com dor de cabeça por mais algum tempo. Hugo, pode falar, Hugo. Eu não sei se terminou esse assunto aí. Tem mais pergunta? Não, pode falar. Se você tiver alguma dúvida, pode apresentar aí. Tá. Empresa optando do Simples, que faturou acima de R$360 mil, ela recolhia o DIFAL comercialização. Ano passado ela foi desenquadrada do Simples. O que eu fiz? Eu fiz o levantamento do estoque. Como a lei fala que é aquisição de mercadoria para revenda, então eu levantei o estoque que ela pagou aquele DIFAL e aproveitei o ICMS. Até lá naqueles outros créditos tem um código específico para isso. Aí vi na Secretaria da Fazenda também e aproveitei. Agora, a minha dúvida é a seguinte, agora esse ano ela vai voltar, a receita dela diminuiu e no próximo ano eu vou solicitar de novo o enquadramento dela. A pergunta é a seguinte, o estoque que ela tem, que foi adquirido enquanto lucro presumido, eu tenho que recolher o DIFAL desse produto? Hugo. Pode falar, Sabrão. Eu entendo que não, mas você tem que fazer o inverso. Quando você passou do Simples para lucro presumido, você teve um procedimento de aproveitando de crédito. E agora, quando você está voltando para o Simples, você tem que fazer o inverso, se dá imposto a pagar, tem que recolher. Agora, o DIFAL, não. O DIFAL, então, do estoque que eu tenho, não precisa recolher.
Seu Abrão, o senhor está mudo, seu Abrão. Seu Abrão, o senhor está mudo. Eu entendo que não, que estava no lucro presumido, você está comprando para revender, você não estava na obrigação de recolher o DIFAL. Mas você fazendo a operação inversa, levantando o estoque, e se der imposto a pagar lá, você vai ter que recolher, né? Para poder voltar para o Simples. Tem que fazer a mesma operação inversa que quando você fez que saiu do Simples Nacional. Pois é, mas esse imposto que o senhor está falando não é o DIFAL. Qual imposto que é? É o ICMS normal. Não, mas o ICMS normal eu já tô... Ah, você fala assim, eu vou ter que fazer um levantamento do estoque, se eu não tiver crédito, eu vou jogar 17% lá e recolher? Tem que fazer lá. Entendeu? Oi. Esse nosso amigo Fábio aí tem uma coisa melhor. Oi? Seu produto é substituição tributária? Não. Com relação ao DIFAL, que era do Simples Nacional de compra interestadual, né, você está voltando agora, você tem primeiramente que ver os últimos 12 meses se já está passando do 360. Não estando passando do 360, você cai naquele benefício lá, que abaixo de 360 nos últimos 12 meses, você está isento. A partir que passou de 360, você vai pelas aquisições, estando no Simples Nacional. Pelas aquisições estaduais, você vai fazer o DIFAL. Não, Fábio, é assim, ele desenquadrou o processo de receita. Ele vendeu mais do que 4.800.000 em 2020. Então não vai ter essa isenção. Então, aí a minha pergunta é sobre o estoque. Eu sei que a partir de janeiro, à medida que eu for comprando, eu tenho que recolher o DIFAL, do ano que vem, janeiro do ano que vem. Mas o estoque que eu tiver em 31 de dezembro de 2021 agora, que é a minha preocupação. Com relação a DIFAL de aquisição, não vai interferir em nada, no meu ponto de vista. O que você tem que olhar é a questão se teria isenção. Você falou que já passou dos 360 nos últimos 12 meses, primeira aquisição tem que pagar. Hugo, você está mutado. Hugo, é o que o senhor Abrão falou aí. Você tem que levantar o estoque e vai tirar o crédito que foi aproveitado. Se sobrou crédito, estorna. Se faltou, complementa. Isso aí você tem que apresentar no último SPED, né? No SPED de dezembro tem que apresentar, que vai apresentar do estoque, apresentar o estorno do crédito que foi apropriado indevido, se tiver sobrando. E se estiver faltando, complementa. A orientação do senhor Abrão, do meu ponto de vista, também é a correta. Tá, então, todo mês eu apuro o ICMS dele, todo mês dá a recolher. Então, assim, ó, quando for em dezembro, eu vou apurar o ICMS, com certeza vai dar a recolher. Perfeito. E aqui a mercadoria que ficou no estoque lá? Sim, a mercadoria que está no estoque, ela passa para o ano que vem, ano 2022, não tem o DIFAL, porque não estava obrigado a recolher DIFAL, e começa a recolher normal. E aí começa a pagar estoque, ICMS dentro do Simples Nacional. Ah, sim. Então não precisa recolher o ICMS do estoque que está lá, não. Em 31 do 12. Não, se faltar, tem que recolher, né? O estoque tem lá. Se tiver, como fez o aproveitamento, se faltou estoque, tem que recolher, ué. Não é isso, Fernando? Você entende também? É exatamente isso aí, eu entendo dessa forma. O que a legislação trata é dessa forma. Quando sai do Simples e entra para lucro presumido, tem que fazer o cálculo do estoque. E agora está saindo saindo lucro presumido. Porque aquele ICMS que saiu do Simples, ele fez o levantamento, você aproveitou durante o ano de 21 aquele crédito que você levantou do estoque, não aproveitou? Não, eu aproveitei só o DIFAL. O ICMS não aproveitei, não. Você tinha que ter calculado os 17% e aproveitar durante o ano 2021 o crédito levantado lá. E agora, quando você passar para 2022, você tem que fazer a operação inversa. Se der imposto a pagar, tem que pagar.
É só dar uma olhada na legislação. Levanta as compras de 2021 toda, aproveita o estoque e retifica o SPED fiscal aí. Pede autorização da Cefaz para retificar o SPED. Tá ok. Então, do ICMS normal também, né? Sim, além do DIFAL que eu paguei, o ICMS normal também eu tenho direito. Tem direito, aí tá o estoque seu tá lá, ué. Você pagou por esse ICMS, vem contido na mercadoria no estoque. Tá. Você pagou o DIFAL, gerou o crédito lá. Então, você levantou o estoque, 100 mil reais, 17%, vai dar 17 mil. Esses 17 mil você poderia ter aproveitado durante o ano de 21. Agora, você vai passar para 22, tem que fazer a operação inversa. Fala, Fábio. Eu estou dizendo o seguinte, com relação ao cálculo do DIFAL de aquisição interestadual, a partir de janeiro ele vai ter que fazer normal. Que comprou lá fora, vai ter que calcular. A partir de janeiro, decreto 904. A partir de janeiro, perfeitamente. Ele entra na normalidade do Simples Nacional com relação ao DIFAL. Fora, até 360 não precisa recolher. Faturou mais 360, aí já precisa, né? Entendeu? Isso. Respondido? Respondido, muito obrigado. Pessoal, o Everaldo, como eu disse, acabou a energia na casa dele. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria. Então fale. Vamos fazer uma vaquinha para pagar a conta da luz da Everaldo. O problema aí, Fábio, não é energia. Aí tem que ir lá na Enel saber o porquê que está faltando energia. Eu sei, eu tô brincando. Tem vários setores aí que tá bravo, viu? É porque tá chovendo em algum lugar. E tá ventando, né? Daqui a pouco acaba tudo. Defendendo o chefe, hein? Não. Estou só tentando justificar o Fábio. Porque senão alguns colegas aí vão achar que é verdade, né? Tá certo. Brincadeira. Pessoal, então é isso aí. Como diz o Everaldo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dou-lhe três. Boa noite. Quero falar aí. Pode falar, Sabrão. De caneta aqui, uma empresa que é prestadora de serviço, ela está inscrita no Estado, ela está no lucro real, tá certo? Ela presta serviço, locação de equipamento, ela comprou equipamento fora do Estado e a nota fiscal tem que vir com a alíquota cheia, né? No caso de São Paulo, 18%. E tem que fazer o DIFAL, né? Agora, esse DIFAL, quem está obrigado a fazer? A empresa de São Paulo que vendeu o equipamento ou a empresa aqui em Goiás que recebeu? Ou os dois? Bom, nesse caso, senhor Abrão, eu entendo o seguinte, que se ela veio do Estado de São Paulo para o consumidor final, porque se é uma empresa prestadora de serviço, ela não é comercial, né? Aí ela faz o DIFAL, aquele DIFAL que vem recolhido na GNRE, né? E aí a empresa não precisa pagar o complemento de DIFAL aqui, porque já veio o DIFAL de fora. Esse caso é uma empresa que começa agora em 1º de outubro, chegou essa situação aí hoje para mim. A nota fiscal veio com 7%, eu mandei cancelar tudo e desmanchar e botar 18% e mandar ele resolver o problema de DIFAL por lá. Eu acho que eu fiz a coisa certa, né? Está correto, porque a empresa lá, que ela é igual a construtora, por exemplo, construtora quando vem de fora tem que vir a alíquota cheia. Construtora, construtora tem inscrição estadual somente para fim de emissão de nota, mas recebimento de mercadoria, mas ela não tem escrituração contábil fiscal dessa forma. Então, todas as mercadorias compradas de fora do estado tem que vir cheia, a alíquota cheia. E ela não, e tanto é que ela fala que ela é proibida de recolher DIFAL. Ela tem que vir nota cheia. Se observar no artigo 34, se não me engano, lá do STE, ele fala lá que a construtora, quando é construtora, né? Ela é obrigatória vir a alíquota cheia. A construtora tem uma legislação própria para eles. Tem. Né? E esse cliente meu, eu entendo que ele precisa ter a inscrição como prestador de serviço, porque os equipamentos dele anda daqui para lá, né? Vai para as construtoras, volta, vai para uma residência, volta. Ele tem que fazer nota de transporte da mercadoria dela, né?
precisa transitar, essas mercadorias precisam transitar com nota fiscal, né? E para emitir a nota fiscal de trânsito, eu preciso ter inscrição estadual, né? Exatamente. Mas estava com dificuldade com relação a quem... o vendedor de São Paulo é o responsável. Porém, se ele não cumprir a obrigação, o comprador aqui também é responsável, né? Solidário. Ele é solidário, né? Mas o correto é sempre ver a nota cheia da origem, do estado de origem. Já com a guia pronta. A guia pronta. Perfeito. Muito obrigado aí pela atenção. Isso aí está lá no convênio ICMS 93. De 2015, exatamente. Isso. Mas para o cara, para poder enrolar, botou 7%, né, para pagar menos de ICM lá, e não deu certo, porque eu mandei desmanchar tudo. Acontece. Pessoal, ok. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Só para o pessoal aí, que eu coloquei no site aquele... Coisa lá, se o pessoal quiser ver, é muito interessante. Tá? Eu vou disponibilizar lá no site amanhã, vou colocar disponível lá, vou passar já passei para o Everaldo, tá? Converse com ele primeiro, né? Tá bom? Tá ok, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, só falar para o senhor Antolomeu aí. Antolomeu, em 1975, eu assinei a revista IOB. Naquela época, a revista, ela botava uma livraria à disposição. Eu comprei mais de 15 livros para aprender tudo, folha de pagamento e diabo. Agora, hoje as pessoas têm na internet de graça e ainda não quer ler. Exato. Aí não aprende nunca, né? Não hoje à tarde eu estava conversando com um cliente meu, aí ele falando assim que ele fez o curso de datilografia e depois fez especialização, né? Lá pelo Senac, pelo Senai. Eu estava falando assim, essas meninadas aí, hoje, na idade de 30 anos, você fala para ele que é um telex, eles até brincam da gente. O que é isso? Isso nunca existiu na vida, né? É isso aí. Gente, boa noite a vocês. Um abraço, fica com Deus. Obrigado, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Boa semana a todos. Gente, até amanhã.